Milionde Sébia. Milionde Sébia. Milionde Sébia. Muitos entre vós precisa assumir o vosso chamado, a vossa posição, revestido a armadura, revestido o poder, pois não podeis lutar no braço, pois tem que lutar na unção. É na unção. Eu capacito, eu escolho. E entre vós tem escolhido de Deus, entre vós tem escolhido de Deus, chamado de Deus. Está com medo de enfrentar o diabo, está com medo de enfrentar o mundo. Covarde, Jesus não te chamou para recuar, Jesus te chamou para batalha, para batalha. Vou clamar em nome de Jesus Cristo. Receba sobre a sua vida a unção de Deus, o poder de Deus. O filho fiel de Deus encontrou na sua chamada, no seu ministério, o Salvador. Oposição, inveja, barreiras, isso tudo não foi capaz de detê-lo, de pará-lo. Ei, chamado de Deus, ei, guerreira de Deus, ei, soldado, soldada, estas obras infernais não são capazes de parar você, de parar a sua família. Acredita que é de Deus. Quantos chamados por Deus estão com o paletó guardado? Quantos chamados de Deus estão com as gravatas guardadas? Quantos chamados de Deus já não está mais com a Bíblia aberta? Quantos chamados de Deus já não jejuma mais? Quantos chamados de Deus já não vão à igreja mais? Quantos chamados de Deus já não vigia mais? Já quantos chamados de Deus já não dedica a obra mais? Já quantos chamados de Deus deixou o inimigo colocar medo no coração dele? Deixou o inimigo colocar laços diante dele? Mas nessa noite, se coloque de pé, assuma diante de Deus, assuma diante de Deus, diante do trono, diante da palavra, a fiel palavra de Deus, que Ele vai garantir a vitória, que Ele vai garantir a vitória, Ele vai garantir que o inimigo não lhe toca, não na sua vida, nem na sua família, nem nos seus filhos. Deus garante a vitória. O apóstolo São Paulo, escrevendo uma das suas epístolas à igreja de Corinto, o homem de Deus, na posição de Deus, ele enriquece a muito, e de muitos enriquecido por ele, ele não é reconhecido. Mas eu quero dizer, irmãos, revelando esta palavra, nós crentes não precisamos de reconhecimento. O grande dia está chegando, o grande reconhecimento, a coroa da vida eterna, a coroa das obras que nós estamos trabalhando no reino. Está chegando o dia dele entregar para mim e para você a recompensa da obra. Ai coro sei manso hai, ei co sei manso kai ho chai. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, aleluia, oh aleluia. Estava o apóstolo São Pedro
ao alto do terraço da sua casa, em uma oração a Deus, buscando a presença de Deus, estava o servo Cornélio na sua casa, em jejum, em oração. Havia uma grande diferença na vida de Cornélio e na vida de Pedro, servo do Senhor, chamado e incluído no ministério de Jesus para dar continuidade nele. Olha, irmãos, Pedro estava na oração, Pedro estava em jejum, Pedro estava falando com Deus, estava do outro lado também em jejum, em oração a Deus. Aleluia. Cornélio não conhecia a Deus, Cornélio não conhecia a graça, mas Pedro sim já conheceu, experimentou o gozo da graça, experimentou o Espírito Santo. Deus revela a Cornélio e manda Cornélio chamar um homem portal de Pedro, Simão Pedro. Aleluia. Ele pega os seus servos e manda ir à casa de Pedro. Olha, irmão, Deus revelou o nome da rua, a direção da rua a um homem que não conhecia o servo do Senhor, e o servo do Cornélio foi bater direto na casa de Pedro. Quando ele chegou lá: é aqui que mora o Simão Curtidor? Sim, é aqui que ele mora. Mandai chamar, porque o nosso mestre nessa semana agora ele teve uma revelação e ele quer que Pedro vá até ele. E Pedro, descendo juntamente com os servos de Cornélio, vai de encontro à casa do servo de Cornélio. Na casa de Cornélio, chegando lá, Cornélio chegou e foi se ajoelhando diante dele. Ele levanta Cornélio e diz: não precisa ajoelhar, eu também sou homem, eu também sou pó, eu também sou pecador. Por que tu me chamastes aqui? Olha, homem, estava eu há 4 dias em jejum e oração, e a mim apareceu este sonho desta forma. Pedro disse: também o Senhor Deus enviou a esta casa salvação, e ele apregoou a graça naquela casa, e toda aquela família se rendeu aos pés de Cristo. Toda aquela família se rendeu à graça de Cristo. Toda aquela família renunciou perante o Senhor, e todos eles, para confirmar a palavra da boca do profeta, o Senhor desceu fogo do céu e batizou todos com o Espírito Santo. Ei, muitas das vezes o Senhor Deus tem falado ao seu coração: vai na casa de fulano, vai na casa de Beltrano, vai até a rua, vai até aquela casa, vai até aquela igreja, vai lá fazer uma oração, vai lá levar uma palavra. Ah, não é de Deus, isso é do maligno, eu não estou preparado, opa, eu não posso. Aleluia. Irmão, uma alma vale mais do que uma loja de sapato, uma alma vale muito mais do que uma ajuda de boi, uma alma vale muito mais do que o Banco do Brasil, uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Ei, o Senhor Deus conta com você que é chamado. Ei, soldado! Obrigado, meu Deus, pela tua presença, Senhor. Aleluia. Já estou terminando. Eu estava na cidade de Valparaíso do ano de 2011, pastoreando uma igreja pela misericórdia de Deus. Numa madrugada, orando a Deus, entrou um vento dentro do meu quarto. Lá não tinha, porque as casas lá é tudo de laje, não tinha como entrar. Entrou um vento, ele deu 2 voltas no quarto, e uma voz falou literalmente: eu te dei um projeto em busca de uma alma para Deus. Aquilo queimou meu coração. Chorei 12 horas. Toda vez que eu saía na rua, olhava para o céu, eu estava chorando. Fui na gráfica, mandei fazer papelzinho de evangelismo com a mensagem bíblica, carimbei o endereço da igreja. Valparaíso, naquela época de 2011, tinha 143 mil habitantes. Lá são 2 etapas de cidade.
Peguei de casa em casa em busca de uma alma para Deus, de jejum e oração. Batia numa porta, ninguém me atendia. Batia na outra porta, ninguém me atendia. Isso já fazendo quase 50 dias. Comecei a ficar triste. Comecei a ficar angustiado. Revoltei com Deus. Olhei para cima. Não foi o Senhor quem falou comigo? Não foi de Deus. Aquela palavra não foi de Deus. Aquela mensagem não foi de Deus. Eu falei, só falta a quadra tal. Eu vou terminar ela essa semana. Que já dá caminho da minha casa, rumo da igreja. Já cansado, de jejum. Já chegando na última quadra. Na última casa. Eu bati na porta. Lá o povo tem muito medo de atender, porque ela tem muito assalto, muito roubo, muito homicídio. Muito macumbeiro, muito candomblé, magia negra, lá tem demais. Uma moça abriu a porta e colocou sua cabeça. O que você quer? Eu peguei a Bíblia e levantei. Sou um mensageiro de Deus. Vim trazer uma palavra de Deus. Peraí, vou chamar meu pai. Ela entrou para lá, não demorou um minuto, ela voltou. O que o senhor quer mesmo? Eu falei, vim trazer uma palavra de Deus. Ela abriu a porta. Mais na frente, assim, 1 metro, tinha uma grade. Ela ficou só na porta, ela não chegou até a mim. Pode falar. Falei assim, antes que eu fale, a senhora pode me trazer um copo d'água? Meus peixes estavam rachados. Ela foi lá dentro, trouxe no copo alumínio grandão, quase 1 litro de água. Quando eu peguei no copo d'água, esquecendo eu do jejum, quando eu peguei, olhei para dentro da água, Jesus me deu a mensagem da samaritana. E eu a proclamei, a mensagem da samaritana ao seu coração. Quando eu pregando, olhando para o copo d'água, quando eu terminei de pregar, ainda olhando para dentro da água, acabou a minha sede na hora. Quando eu levantei, a menina estava em prantos de choro. Aleluia. Eu falei, moça, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Mas por que você está chorando? Eu sou uma desviada do caminho do Senhor. Meu pai é obreiro presbítero. Minha mãe era do circo de oração. O meu irmão era líder dos jovens. Estamos todos desviados já faz 10 anos. Igreja do Senhor, você que é chamada para a obra do Senhor, atende a voz do Espírito Santo. Atende a voz do Espírito Santo. Escuta o clamor dessa alma. Escuta o clamor desta alma. Quantas vidas estão suicidando? Quantas vidas estão tirando as suas vidas? Estão sofrendo opressão satânicas. Aleluia, quantos lares estão sendo destruídos? Porque muitas vezes eu, dentro da minha casa, rejeitei a voz do Espírito Santo. Ide, sai. Eu não tenho carro, Jesus. Eu não tenho uma bicicleta, Jesus. Eu não tenho uma moto, Jesus. O sol está muito quente. Ei, deixa de colocar obstáculo diante da chamada de Deus. Uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro. Oh, vamos colocar de pé. Oh.